meu povo! Quanto tempo eu não apareço aqui no YouTube para fazer vídeo para vocês? Estava meio brigada aqui com a plataforma, mas resolvi voltar a postar vídeos aqui com frequência, tá? Essa semana eu tô aqui numa semana de vídeos mais curtos e tranquilos para retomar a pegada do YouTube. E vou começar com um vídeo que eu vejo que tem muita dúvida entre os alunos, principalmente porque a galera que faz esse concurso, né, que é o concurso da EPICAR e do Colégio Naval, é uma galera mais novinha, que não tem tanto hábito de ler edital. Então, assim, se vocês querem ser concurseiros, se vocês querem sair bem-sucedidos nessa vida, né, nesse empreendimento de provas militares, leiam editais. Edital é a regra do jogo. O edital é o contrato que vocês estão firmando com aquele concurso. Então, no edital vai ter tudo que vocês precisam saber sobre o concurso. Do conteúdo que cai, as datas, remuneração. Remuneração nem sempre vem. Mas, assim, idade, tudo. Os exames que vocês têm que entregar, tudo vai estar ali explicadinho no edital. E aí, o que acontece, né? Tem muita gente que olha e fala assim, EPICAR e Colégio Naval, texto dissertativo argumentativo. Tudo a mesma coisa. Se eu souber fazer um, eu vou saber fazer o outro. Sim, quanto à estrutura do texto dissertativo. Por quê? A forma dessas duas bancas de cobrar a redação é bem diferente. E aí, o candidato que não conhece as diferenças acaba se arrebentando. Primeiro, ponto que é extremamente importante. O concurso da EPICAR é organizado pela Aeronáutica. É organizado pela Aeronáutica. E o concurso da Marinha, do Colégio Naval, já dei spoiler, é organizado pela Marinha. Então aqui nós vamos ter duas bancas diferentes, tá? E o que acontece com essas duas bancas diferentes? Ui! Apertei a S Pen sem querer. E o que acontece com essas duas bancas diferentes? Elas vão cobrar de forma diferente. Cada uma vai cobrar o conteúdo de acordo com o que ela acha pertinente para si, tá? Então, por isso que é interessante, diria que obrigatório, vocês entenderem como funciona. E aí, vamos para um ponto que é importante. Se você vai fazer concurso da Aeronáutica ou da Marinha, você já pode pegar aqui essa análise, porque ela vai servir, eu vou fazer basicamente uma análise da banca, mas eu estou falando em relação a esses dois concursos, tá? Vamos começar pelo Colégio Naval. Colégio Naval é para a galerinha que vai tentar, né, prova para fazer o ensino médio pela Marinha. Vai tentar ir carreira de oficial. Primeiro ponto importante do concurso. O concurso é tema-título. A forma de cobrar redação da Marinha é por tema-título. E o que isso significa? Significa que o tema que a Marinha vai dar no dia da prova já é o título da prova. Como vai funcionar esse esquema? Vai ter lá o malotezinho lacrado, vai ter a pessoa que vai estar de serviço, né? Ela vai ali, vocês vão estar dispostos na sala, ele vai pegar o malote ou ela vai mostrar que tá lacrado, vai deslacrar, vai tirar um papelzinho dali de dentro. Esse papelzinho vai ter um título. Essa pessoa vai pegar o título e vai copiar aquele título no quadro. E aí, o que vocês deverão fazer, caros alunos? Vocês vão copiar aquele título que foi dado no quadro para a folha de redação de vocês. A Marinha, ela tem esse hábito de cobrar que funciona como? O título da redação já é o tema da redação, é a mesma coisa. O tema da redação é o título, enfim. Vocês vão pegar aquilo e vocês vão ter que escrever sobre aquilo, né? O título da redação é o nome da sua redação. Então, o título que a Marinha te entregar tem que estar muito coerente com o conteúdo que vai estar dentro daquele texto, tá? Todos os candidatos vão ter o mesmo título no texto, beleza? Porque a Marinha, ela funciona dessa maneira que tá aqui, ela é tema-título. O tema da redação é o título da redação. Vamos para o segundo ponto. Mínimo de 20, máximo de 30 linhas. A Marinha, ela vai te dar uma folha com 30 linhas e você tem que escrever entre 20 e 30 linhas. Só que a Marinha, nesse sentido, ela é uma mãe, assim, ela é uma princesa. Por quê? A Marinha,
ela vai dizer assim, olha, o mínimo é 20 linhas e o máximo é 30. Se o cara não conseguir fazer as 20 linhas, se ele fizer 16 linhas, ele não é eliminado do concurso. Ele é penalizado. Se o cara fizer diferente disso, desse mínimo ou desse máximo, a Marinha vai tirar menos 5 pontos por linha. Ou seja, mínimo de 20 linhas. Se você fez 19 linhas, você vai ter uma vez menos 5. Então, você vai ter menos 5 pontos. Agora, se o mínimo é 20 linhas, você fez 16 linhas, você fez menos 4 linhas. Então, você vai perder menos 5 pontos. No caso, você vai perder 5 pontos por cada linha dessa. 20 pontos perdidos. E aí é o momento que eu já começo falando pra você, cara candidato, você não vai fazer isso. Você dá um tiro no seu pé. Por quê? A gente não vai entrar na redação pra perder nada. Se o cara bate o olho na tua redação, o corretor bate o olho na tua redação e sem corrigir a sua redação, ele já desconta 20 pontos de você, você já tá arrebentado. Porque 20 pontos, galera, 20 pontos não é uma diferença irrisória. Não é uma diferença que você vai falar assim, na classificação final não vai mudar tanto a minha vida. Gente, 20 pontos diferencia o primeiro lugar, muitas vezes, de quem ficou fora das vagas. Às vezes o primeiro lugar ficou ali com 90 e o cara que tirou 70, né, diferença aqui de 20 pontos, tá fora das vagas. Então 20 pontos faz muita diferença. Gente, 20 pontos faz diferença. Saiu essa semana a nota de um concurso da Marinha, que o primeiro lugar ficou com 81,33 e o cara, assim, que tava fora das vagas, tava, acho que, com 81,05. Foi uma coisa assim. Décimos te tiram das vagas, sabe? Se o cara de baixo, né, vamos supor que fosse uma vaga, se o segundo lugar tirar 81,10, ele já tá fora das vagas. Imagina 20 pontos. Se 2 décimos faz diferença, imagina 20 pontos. É surreal. Surreal, tá? Então vamos lá. Vocês não querem entrar na redação perdendo nada. Porque não faz sentido, certo? Então, esforcem-se para ficarem entre as 20 e 30 linhas, para que vocês não sejam descontados. Outro ponto que é muito importante dentro da Marinha, e muitos candidatos negligenciam. O tema da redação versará sobre um assunto de interesse naval, da administração naval. O que isso significa? Pode ser que a redação do Colégio Naval traga um tema mais contemporâneo, como tipo, os efeitos da tecnologia na vida dos jovens, o uso da internet com responsabilidade. Pode ser que venha alguma coisa assim. Mas pode ser que aconteça como aconteceu no ano passado, na prova que aconteceu em 2021, que foi... Eles cobraram a Marinha e a sociedade. E aí, o que acontece? O candidato que não conhece a força, que não sabe nada sobre a Marinha, se arrebenta. Por quê? A partir do momento que o próprio edital diz que o título da redação versará sobre um tema de interesse da administração naval, se você não conhece nada sobre a Marinha, você está arrebentado. Porque o que são temas de interesse da administração naval? Muito provavelmente é a própria Marinha. O que é do interesse da Marinha? As coisas que a Marinha está envolvida. Então, é obrigatório que o aluno leia o site da Marinha. No ano passado, aconteceu assim... Eu tenho muitos alunos que são do QTPA, e aí eu coloco umas sugestões de textos no canal do Telegram. Vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E aí, nessa de colocar alguns textos de sugestão pro canal do Telegram, eu coloquei um texto que foi... Eu não vou lembrar agora exatamente, mas era mais ou menos o título do texto assim, Importância do Mar para a Soberania e Desenvolvimento Nacional. Foi uma coisa mais ou menos assim. E aí veio a reprova do QTPA, que é da Marinha, né? Pro quadro técnico, pra galera que vai ser sargento. O que aconteceu? O título da redação era A Importância do Mar para a Soberania Nacional. Basicamente, era o mesmo título do texto que eu dei. E que tinha saído uma matéria, não era no site da Marinha, mas era sobre uma palestra de um almirante.
E aí é o que eu falo pra eles assim, galera, se vocês estiverem sempre se informando, vocês vão ter o que colocar. Por quê? Eu tive alunos que saíram muito bem na redação pelo tanto que eu bato na tecla das coisas que a Marinha tá fazendo. Então, assim, tenham muita atenção a esse ponto do edital. Porque é importante que vocês conheçam alguns termos da Marinha, tipo, o que é soberania, o que é... Quais são o que é mentalidade marítima, certo? A gente está na década da educação oceânica. A gente tá, é uma década assim, agora eu não vou lembrar o nome, mas foi proposta pela Unesco. Né? Quais são os objetivos dessa década? Como que isso impacta no nosso entendimento do mar? Né? Por que estão falando disso agora? Por exemplo, essa semana eu li uma matéria de que teve uma cidade de São Paulo que aprovou dentro do currículo como matéria, como um conteúdo ali obrigatório, cultura oceânica. Então, assim, é importante vocês terem esse tipo de conhecimento, porque se cair alguma coisa muito específica na redação, vocês não se arrebentam. Certo? Então, vamos ter atenção. Coloquem aí como obrigatoriedade estar entrando no site da Marinha. E, por fim, né, o que eu posso apontar de diferença é a correção das redações. No Colégio Naval, vai funcionar assim, né? São 40, 40, 20. 40 pontos de coesão e coerência, 40 pontos de título e tipologia textual e 20 pontos de expressão. E aí eu chamo a atenção de vocês para a parte aqui dos 20 pontos de expressão. A Marinha, ela vai limitar o quanto de ponto ela vai tirar de você por ortografia. Então, se você escreve palavras fora do que a norma culta prevê, se você foge, né, se você tem ali erros gramaticais, se você acentua a palavra errada, se você erra muito na escrita, a Marinha ela vai te descontar ponto até um limite de 20 pontos, porque 20 pontos é o que vale a parte de expressão, tá? Então, vocês dentro do Colégio Naval vão ter ali o máximo de 20 pontos para serem corrigidos. O que não vai acontecer na EPICAR, tá? A EPICAR vai tirar ali ponto por erro até o máximo de 10 pontos, que é o que vale a sua redação. E aí entra um ponto aqui que é importante. A redação na Marinha vale 100 pontos, tá? Então, aqui Colégio Naval valendo 100 pontinhos. Beleza? Vamos para a análise da redação na EPICAR. Primeiro, na EPICAR vocês vão receber um tema amplo e abrangente. E a EPICAR sugere, na própria prova, que vocês deem um título para o texto. Candidato deve dar título ao texto. Então, a EPICAR diz que vocês têm que dar um título para o texto de vocês. Ela vai te dar um tema amplo e abrangente, e esse tema vocês vão fazer ali um recortezinho temático. Então, dentro do tema, vocês vão escolher sobre o que vocês querem falar, tá? Então, fez o recorte temático, olhou o tema, dê um título. O título tem que ser de vocês, um título autoral. Não é copiar o que a banca deu, é criar um título, beleza? Então, aqui já entrei no ponto 2, que o candidato deve atribuir um título que é diferente do Colégio Naval. Lembra? O Colégio Naval vai te dar um título que você tem que copiar. O título já vem pronto. Na EPICAR, não. O título tem que ser criado pelo aluno. E aí entra um ponto aqui que deixa os alunos desesperados. A EPICAR, ela vai ter ali um mínimo de 100 palavras. Lembra que eu falei que no Colégio Naval você tem um mínimo de 20 linhas? Na EPICAR você tem um mínimo de 100 palavras. Só que aí acontece um ponto. A EPICAR ela é mais rígida nesse sentido. Por quê? O candidato tem que apresentar um mínimo de 100 palavras. Se o candidato não apresentar esse mínimo de 100 palavras, ele está eliminado do concurso. A Marinha é uma mãe, ela fala assim, não fez as 20 linhas, vou dar uma penalização de 5 pontinhos por linha não preenchida e tudo bem. Na aeronáutica, né, na EPICAR não tem isso. Na EPICAR vai falar assim, mínimo de 100 palavras. Não bateu as 100 palavras, eliminado do concurso, tá? Então, vocês têm que ter sempre atenção a isso. Professora, como que eu faço mínimo de 100 palavras, galera? Acostumem-se com as 20 linhas. Façam 20 linhas, 5 palavras por linha. Por quê? Até que vocês venham fazer outras provas, geralmente o mínimo de linhas é 20.
tá? Então, acostumem-se com esse mínimo, sempre 20 linhas, sempre 20 linhas. E 5 palavrinhas por linha, porque se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir bater as 100 palavras sem a menor dificuldade, tá? Vamos lá. Aqui já responde uma pergunta que eu recebo muito. Faço a redação antes ou depois da prova? Essa é uma pergunta que vocês fazem muito e eu vejo que é uma dúvida que vocês têm. Isso vai depender muito. Você tem que avaliar como você funciona, tá? E uma dica que eu tenho é, se a prova de vocês tiver língua portuguesa, que é o caso da EPICAR e do Colégio Naval, façam a redação depois de ter lido os textos de português. Por quê? No caso da prova da EPICAR, a prova de português é temática. E aí, o que acontece com isso, né? Dessa prova ser temática? O que eles vão cobrar na redação vai estar relacionado com os textos de português. Então, os textos de português vai fazer com que vocês tenham uma ideia do que vai ser cobrado ali dentro, tipo, ai meu Deus, o tema é poluição. Todos os textos de português vão falar sobre meio ambiente. E aí vocês podem lembrar de algum fato para fundamentar a discussão de vocês na redação. Vocês podem lembrar de alguma citação que vai fundamentar. O que vocês não podem fazer de jeito nenhum é copiar trechos da prova de português para a redação. Vocês não podem copiar trechos, mas vocês podem explicar o que está ali dentro com as palavras de vocês, certo? Vocês podem usar os textos de português para ter um norte na hora de construir a redação. Então, no caso da EPICAR, é quase obrigatório que vocês leiam a prova de português primeiro, que vocês leiam os textos de português primeiro, para depois escrever a redação. Não sejam ansiosos e afobados de começar fazendo a redação no desespero, porque quando vocês abrirem a prova de português, vocês vão tomar um choque, porque muito provavelmente vai ter ali dentro algum conteúdo que poderia ajudar vocês na hora de argumentar, tá bem? E a correção da EPICAR, ela é mais detalhada. Ela vai dizer exatamente quantos pontos ela vai tirar por cada coisa. Não vai entrar aqui no mérito eu dizer, eles vão tirar 1,5 ponto por paragrafação, tantos pontos por isso, tantos pontos por aquilo. Não vale a pena, né? O Colégio Naval ele já não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, olha, coisa e incoerência vale 40 pontos, mas ele não diz o que ele vai descontar em coisa e incoerência. A EPICAR traz já muitos detalhezinhos no edital. Mas uma coisa que é importante eu apontar é a diferença da parte de ortografia. Porque a EPICAR vai dizer o seguinte, vamos descontar 0,2 por erro ortográfico. Então, a cada errinho ali, vocês vão ter 0,2 até atingir o total de 10 pontos. Ou seja, se vocês tiverem erro, eles vão descontar de vocês até que bata 10 pontos. Ou seja, eles podem descontar todos os seus erros até que você zere a redação. A Marinha, nesse caso, já não faz. Ela aí, novamente, é uma mãe. Por quê? Ela vai descontar até bater 20 pontos. Bateu 20 pontos, você vai zerar a competência de expressão. Você não vai se arrebentar, você não corre risco de perder mais de 20 pontos, mesmo que você tenha muito erro ortográfico. Na aeronáutica, não. Eles vão te descontar todos os erros, e se esses erros bater o total de 10 pontos, você tá zerado na redação. Eles não limitam a quantidade de erro que eles vão descontar. Só que aí, por exemplo, professora, eu escrevi aumento com L. Essa semana eu peguei uma redação de um aluno que eu quase chorei, que ele escreveu aumento com L. Professora, só que eu escrevi aumento 5 vezes. Eu vou perder 1 ponto na minha redação, porque, né, 0,2 vezes 5, você vai perder 1 ponto. Não. A aeronáutica vai descontar esse 0,2 por palavra errada uma vez. Então, se você errou aumento 20 vezes, ela só vai descontar a primeira vez, tá? As outras 19 que você errou não serão descontadas. Então, quanto a isso, vocês fiquem despreocupados, beleza? Então, uma dica que eu tenho importante para dar. Tem muito candidato que escreve o título todo com letra maiúscula. Isso não existe, tá? E aí, vamos supor que você escreva o título todo com letra maiúscula. Você vai perder ponto por cada palavra que você escreveu com letra maiúscula e não era com letra maiúscula, tá? Era com letra minúscula. Então, tenham atenção a isso. Evitem
errar palavras, né? Mas caso vocês escrevam uma palavra errada mais de uma vez, fiquem despreocupados, porque só vai descontar a primeira vez. Tá bem, pessoal? Então era isso. Essas eram as diferenças que eu queria que vocês soubessem sobre o Colégio Naval e EPICAR. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei umas rabiscadas aqui, assim, umas boas rabiscadas. Não sei nem onde eu vou encaixar o meu rostinho aqui. Acho que lá em cima. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato de vídeo em que aparece o meu rostinho e o vídeo, tá? E espero vocês na próxima. Beijinhos!